Boa tarde, boa tarde. Queria agradecer a minha equipe layout que está aqui também. Veio de longe, Edivan estava em Ribeira do Pombal ontem, Naldo estava em Jaguaquara, Nilson, Pérez estava em Vilas, que é aqui perto, Luciano trabalha no escritório, ar-condicionado é mais tranquilo, né? E eu queria dizer que eu estou muito feliz hoje, porque minha mãe está aqui. Levanta aí, minha mãe, por favor. Uma salva de palmas para minha mãe. Ela ama quando eu faço isso. Ela depois diz assim, eu gostei daquilo que você fez. Né, manhã? Aqui na Bahia, amanhã. Como a gente está na Bahia, todo mundo entende. Vamos lá. Pessoal, primeiro agradecer a todos a visita de vocês, parabenizar as lojas. Essa é a terceira ou quarta vez que a gente faz. E a loja vem liberando mais pessoas. Tem aqui gente do Extremo Sul. Alexandre, um abraço ali do Superpão. Trouxe toda a galera lá do Extremo Sul. Tem gente aqui de Barreiras, São Félix, enfim, Porto Seguro. Cara, e isso tinha uma dificuldade antes. A gente costuma dizer que a gente precisa fazer com que isso aconteça mais vezes. Mas eu vou dizer uma grande diferença que tem. Eu quero entender com quem eu vou falar. Aqui eu tenho líderes, eu tenho pessoal que trabalha no administrativo, eu tenho um repositor. Mas nós, líderes, que é a maioria, que eu sei, a gente está se nutrindo de muita informação. Aqui, ó, isso aqui não foi à toa, não. Alguém me sinalizou lá que eu deveria levantar o microfone. A gente está se nutrindo de muita informação. Mas a gente precisa repassar. Senão a gente é esponja. Você vai absorvendo, 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 e as coisas não vão acontecer. Porque você não consegue cruzar, cabecear e gritar o gol. A gente precisa sair daqui e repassar, que seja 5%, 10% do que a gente ouviu aqui. Eu costumo dizer que tudo que a gente vai falar aqui, nada, eu falo isso sempre, nada é coisa da NASA. Ney vai lá, vai falar uma coisa que eu nunca ouvi. Esquece. Você não vai ouvir. Se você trabalha em supermercado, você já ouviu quase tudo. A diferença é o que eu aplico e o que eu não aplico. O resultado vem de quem aplica. Porque informação, por você ter, não acontece nada se você não executar. E aí, Nery, um abraço. Então, assim, a gente precisa fazer com que as coisas aconteçam. Falei com o Nery ali agora, conheci, encarregado lá do Bom Preço também, do Walmart, foi uma escola. Estava conversando com o Leandro Rosadas, que está ali também. Depois dessa daqui tem a palestra dele. Só para eu entender aqui, quem é líder, encarregado, trabalha na frente de caixa, levanta a mão aí, só para eu entender. Liderança. Pronto. Quem trabalha no operacional, repositor, açougueiro, levanta a mão. Quem é operacional aí? Pronto. Eu diria que 80% de quem está na loja é liderança. Então, qual é o papel da liderança? Formar outras lideranças. Como é que a gente treina a nossa equipe? Através dos números. Eu costumo dizer que, às vezes, aquele repositor que a gente entende que ele é o bom, a pergunta é, baseado em que a gente colocou ele como o melhor repositor que eu tenho? Como é que a gente acompanha? Fala, Júlio. Então, vamos lá. A gente vai entender um pouco como é que treina a equipe através dos números. Capacite sua equipe através dos números. Não tem outro jeito se não for esse. Como é que eu capacito se eu não meço? Se eu não sei onde ele está, não sei onde é que ele... Como é que faz para ele chegar em outro patamar? Leandro está me cobrando ali um livro que a gente vai sair, até outubro está pronto, Os Números Falam e o Layout Vende. E o outro, até dezembro, é assim, fui promovido, e agora? Porque a gente promove e a gente não tem uma metodologia para dizer como fazer a partir de agora. Muitos de vocês que foram operacional, que foi promovido, a gente precisa de uma metodologia, dizer assim, ó, você agora é encarregado. O encarregado age de forma diferente. O papel do encarregado é outro. Abre loja e fecha loja não é só levantar a porta e baixar. Existe uma rotina, existe um checklist. Mas quando a gente fala em checklist, a gente fica triste, né? Porque a gente diz assim, vem mais um. Não é não, patrão? Vem mais um negócio para eu fazer. Mas esqueça, não é para você fazer. É para você acompanhar que seja feito. Às vezes a gente diz assim,
A maioria das lojas eu tenho dificuldade hoje de pedir um ABC de venda. E eu, cheio de dedos, para não constranger, para entender que não é normal a loja tirar ABC de venda, tirar um XML. Eu digo assim, manda um ABC. Eu peço hoje, aí tem que ligar para o cara do TI, o cara do TI tem que entender direito. A gente acaba conversando com ele, às vezes, 3 vezes, para tirar um relatório que é básico. E nós somos muito bons operacionalmente. Reponho bom, abasteço bom, sou rápido, que é assim que a gente julga um bom repositor. A gente acha que sempre um bom repositor é aquele que descarrega o caminhão, que você pede para ele vir dia de domingo, ele diz amém, que pede para ele ficar até mais tarde, ele fica, e que ele é rápido no que ele faz. Não importa se ele está sujo, não importa se ele está com o cabelo cortado, não importa se ele olha os dados. O bom para a gente é o rápido, é o para ontem. Será que essa é a forma de a gente olhar para o repositor e dizer assim, esse será meu futuro encarregado? Como eu faço para meu repositor ser meu futuro encarregado? Esse é o papel de vocês. Esse é o nosso papel. A Neleaut hoje começou, tem uns 15 anos. Hoje a gente tem um supervisor, tem 4 encarregados, e a gente não traz ninguém de fora para se tornar líder. A gente forma. Porque o caminho melhor é você formar o que você tem em casa. Vou dar uma dica de mim aqui para vocês. Vocês querem sim ou não? Eu vejo, a gente sabe que trabalhar no açougue é uma função, é uma profissão, né? Não é assim que é visto? Aí a gente diz assim, eu não encontro, eu estou precisando de 2 açougueiros, mas eu não encontro pessoas para entrar no açougue. A gente está tendo dificuldade para encontrar repositor, está tendo dificuldade em encontrar estagiário. Imagine um açougueiro. Então, quando o açougueiro sabe que essa procura está grande, então ele vem com outro preço, ele vem com outro nível de exigência. Dica, vê alguém na loja de vocês que querem sair da reposição, que querem sair não, que sejam promovidos, trabalha ele um pouco, para quando você precisar do açougueiro, você leva um repositor já seu preparado. E, em vez de você puxar uma vaga de açougueiro, você puxa uma vaga de repositor. Muitas das lojas erram o seguinte, a gente está precisando de um conferente e tem um repositor bom na loja, você é doido, se eu botar esse menino para a conferência, quem vai ficar no lugar dele se ele é bom? Então, assim, o que é que a gente está fazendo? Maltratando porque o cara é bom. Se a gente não promove o cara que é repositor bom para botar na conferência, a gente está punindo o bom. Às vezes vocês já têm o seu futuro encarregado na loja de vocês, às vezes vocês já têm o conferente de vocês na loja de vocês e vocês estão olhando pela janela. Começa a olhar para dentro da loja de vocês, que vocês vai ter gente lá, até para ser ouvido, até participar de uma compra, até para entender como é que funciona. Eu chego em muitas lojas hoje, encontro o cara lá bom, nota 7. A loja prospera, fica boa, daqui a 2 anos o cara abre outra loja, e eu chego nessa mesma loja, o repositor continua nota 7. Houve evolução, sim ou não? A culpa é dele, sim ou não? Se o cara chegou até nota 7, ele chegou sozinho. É aí que entra o papel do líder. Transformar ele em nota 7, em nota 9. Porque ele não vai virar nota 9 só. O papel do líder, mais uma vez, é formar novos líderes. A gente precisa fazer com que as outras pessoas tomem o nosso lugar. É forte dizer isso, né? Mas no Walmart, onde a gente trabalhou, para você ser promovido, você teria que deixar já alguém ali substituir. Muitos gerentes, você pergunta assim, já saiu de férias? Ele, se eu sair de férias aqui, o negócio desanda. Ele está dando um tiro no pé, porque ele não está preparando ninguém. E as pessoas só são boas quando ela prepara alguém para fazer o que ela faz. Capacite sua equipe através dos dados. Como transformar engajamento em resultado. Tudo que eu estou falando aqui, pessoal, é de números e de pessoas. Neleaut, a maioria já conhece, a gente trabalhou 18 anos no Walmart. Quem já trabalhou aqui no Walmart, aqui, levanta a mão, por favor. Galera boa, uma escola, hein, Walmart, hein? É isso aí. Hoje nós já fizemos mais 700 supermercados em todo o Brasil. Quando a gente faz esse mercado, o que é que a gente ganha aqui? Conhecimento, experiência. Hoje eu posso dizer a você que farinha de trigo vende muito mais no Sul do que no Nordeste. Mas é claro que a gente sabe que aqui a gente é campeão em cuscuz.
Mas a informação ela tem que ser aplicável. A gente não precisa ter informação. Muitas das vezes o cara diz assim, eu sei. Não, isso eu sei. A diferença entre saber e fazer é grande. É o que faz toda a diferença. Todo mundo aqui sabe que Coca-Cola Zero está vendendo igual a tradicional, sim ou não? Não, mas está vendendo. A Coca-Cola Zero está vendendo igual, até mais do que a tradicional. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Na loja de vocês, eu garanto que tem mais espaço da tradicional do que da Coca-Cola Zero. Sim ou não? Mas como é que eu sei que Coca-Cola Zero está vendendo mais do que tradicional e meu espaço está maior de tradicional do que Coca-Cola Zero? Eu estou indo de encontro aos dados. Aí, aquele famoso, eu sei, mas não faço. Então, pessoal, a diferença hoje entre uma loja de resultado e uma loja que não dá tanto é a velocidade do que são feitas as coisas. Você vai ter a informação no mesmo momento, mas você vai aplicar em momentos diferentes. Quem aplicar primeiro, sai na frente. Eu comecei como operador de caixa em 92, eu disse até que nem ia passar esse slide de tanto passar. Quem já assistiu minha palestra outras vezes aqui? Levanta a mão, só para eu entender. Pronto. Tem muita coisa nova, então a gente fica preocupado. Pô, vou mudar alguma coisa. Só que se eu estou falando em transformação, se eu estou falando em crescimento, se eu estou falando em capacitação, não poderia tirar. Porque você, quando entra em 92, vai para repositor, em 98 você vira operador de CPD. É aí que faz a grande diferença. Quando você entra no CPD de um supermercado, hoje vocês chamam de TI, antigamente não. O gerente lhe pedia os números e o operador de CPD tinha como rotina tirar todos os relatórios diários e botar na mesa dos gerentes. Isso fazia com que quem trabalhasse no operador, como operador de CPD, entendesse melhor a loja. Porque eu estava olhando as lojas através dos números. Até por abusar, o colega lá, que era do açougue, Nery ali trabalhando no açougue, dizia, olha, Nery, fica preocupado aí que o Ortiz está vendendo mais do que você. Cara, existia essa provocação interna. A gente não se provoca. A gente visita o concorrente. Quem visita o concorrente aqui, levanta a mão, só para eu entender? Eita, né? Você é de que lugar, amigo? Qual é a sua cidade? Nordestina. Qual é a cidade nordestina? Pronto. Você visita teu concorrente, qual é a tua função lá? Proprietário. Ótimo, é bom conversar. Posso bater um papo contigo rapidamente? Sim ou não? Ele disse não, mas eu insisto. Bora lá. Tu visita sempre o concorrente, sim? Sim. Ele falou sim. Tu trabalhou ontem na loja? Trabalhou que dia na loja? Ontem de ontem. Visitou o açougue ontem de ontem da tua loja? E ontem visitou o açougue? Você visita o açougue quantas vezes na semana? Fala a verdade, fala a verdade. Quase todo dia, porque o meu escritório fica no corredor. Então eu passo. Quase todo dia, porque meu escritório fica no corredor. Quer dizer, se o escritório dele não tivesse no corredor, não seria todo dia. Então, mas isso aqui eu estou falando, amigo, porque a gente, às vezes, tem algum açougueiro aqui? Açougueiro é bravo, a gente tem que saber como é que vai se comportar, né? Então, a gente entrega o açougue ao açougueiro. Eu estou falando de 25% da venda da loja, mas quem toma conta desse lugar é o açougueiro. Aí, quando eu digo a ele assim, você visitou o açougue? Ele diz que sim. Uma outra pergunta eu poderia fazer. Você viu que lá tem vassoura com cabo de madeira? Sim ou não? Não tem vassoura e cabo de madeira? Por quê? Porque não pode. Na verdade, a gente precisa, não é ir no açougue e voltar, a gente precisa dar uma volta no açougue com um checklist e saber o que pode e o que não pode e como é que está. Nossos clientes hoje, o nível de exigência dele está muito alto. E o açougue é o reflexo da loja. Eu sou da época que o açougueiro pensava que ele é bom se ele andasse muito sujo. O açougueiro, aí chegava assim, pô, não, isso aqui é todo sujo na gerência, como se diz, eu estou trabalhando. Pessoal, acabou. A gente precisa visitar o açougue com um checklist na mão. Olhar qual é a altura que está o lixo, olhar se a lixeira que está lá é de pedal, se está funcionando, olhar como é que estão os cortes de carne. Olha, o açougueiro ele precisa se sentir supervisionado. E eu estou falando de uma loja que vende 1 milhão, bora dizer aqui que eu estou falando de 250 mil, que a gente deixa na mão do açougueiro. E isso é no Ortiz também, viu? Você vai no Ortiz, chega no Ortiz, não tem uma máquina de embalar melancia. Não tem uma embaladeira.
Sabe para onde é que o cara do horti vai? Vai para o açougue. E chega lá no açougue, ele briga com o açougueiro, porque o açougueiro está fazendo outra coisa, e a gente aí cobra que não tem melancia cortada. Olha que a gente nem começou e já só está dando problema, né? Bora lá. Em 98 eu comecei a entender um pouco dos números, e aqui, em 98 eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, né? Falo isso várias vezes. O que me levou para os Estados Unidos não era porque eu era o melhor cara que abastecia, não. Era porque eu era um dos melhores da loja que entendia dos números. Se você me perguntar se eu buscava essa informação, não. Eu era obrigado a ter essas informações. Mas o que eu aprendi com isso? Eu aprendi que hoje, se o gerente quiser ser gerente, não tomador de conta, a gente tem tomador de conta e tem gerente. O tomador de conta é aquele cara que abre a loja, fecha a loja, mas não sabe nem quanto a loja vende. E, às vezes, a culpa não é dele, não. A culpa é do dono da loja que não passa os números, porque ele diz, se eu disser o número a ele, ele vai me pedir aumento. Você vai ter sempre um tomador de conta em sua loja. E a gente precisa ter um gestor. E para você ter gestor, me desculpem se vocês pensam o contrário, a gente precisa dar os números para ele. Ou então você seja centralizador para sempre. Beleza? Criamos a Layout em 2010, houveram muitas mudanças, mais de 700 lojas que a gente for fazer. Eu gosto muito dessa frase aqui, ó. Se você me conheceu há um ano atrás, eu vou ter que me apresentar de novo, porque a evolução foi grande. O quadro da equipe cresce, a gente tinha um escritório, hoje tem 2, a gente hoje tem um podcast, terminei de fazer um podcast hoje, Leandro Rosadas está aí? Está lá fora, vai palestrar com Leandro Rosadas, a gente fez semana passada com Getúlio, que tem ali, que é da... Então, assim, tudo isso é para dar informação. A ideia é passar informações para vocês, mas, consequentemente, para mim também. Eu não entendia nada de iluminação. Hoje a gente tem uma parceria com o pessoal da Ilumen, que está ali. Eu entendi que a maioria das lojas mexe na iluminação através do eletricista. E muito tempo trabalhando em loja, eu comecei a entender que existe uma empresa profissional em fazer iluminação para supermercado, para esse ambiente aqui, que aqui tem uma medição. Então, assim, supermercado a gente está aprendendo todo dia. Inclusive, essa foto aqui já vai para o ano que vem, e a pergunta vai surgir de novo. Se você me conheceu há um ano atrás, terei que me apresentar de novo, porque isso aqui é mais uma palestra nossa. Eu queria começar com um assunto que todo mundo entende. Política. Quem gosta de política aqui, levanta a mão, por favor. Pronto. Essa foto aí é de 2022. Quando a gente não olha os dados, a gente não sabe onde a gente está, onde é que a gente vai, não sabe de nada. Mas nós somos estatística. Nós somos medidos o tempo todo. O Nordeste, não precisa nem falar. Pessoal, não estou falando de política, estou falando de política. Esse vermelhão aí todo é o Nordeste. Representa o PT, representa Lula. E na hora da repórter dar essa notícia, ela, da onde ela estiver, ela consegue enxergar a forma que ela vai passar essa informação. Se eu tenho uma repórter da Globo, do SBT, da Globo, qualquer lugar, ela com essa informação assim, ela abre um telejornal. Como é que você fala da loja de vocês hoje? Como é que vocês hoje veem a loja de vocês hoje? Se eu fosse pedir para você ver sua loja, Ítalo, como era que você me mostrava? Não precisa não, Ítalo. Uma salva de palmas aqui para Ítalo, por favor. Ele puxou o celular, eu digo, caramba, parabéns. Mas é isso que a gente precisa. Mas precisa sair daí. A gente precisa ir para o líder, a gente precisa ir para o encarregado, a gente precisa olhar nossa loja da onde a gente estiver. Tua loja é onde, Robson? Pronto. Sul da Bahia, mais um do sul da Bahia aqui. Se eu lhe perguntar agora, quantos cortes de melancia tem em sua loja agora, você saberia dizer? Abóbora cortada, saberia dizer? Você acha que tem algum corte de melancia ou abóbora? Tem. Mas não sabe quanto. Por quê? Porque a gente não tem um padrão. A partir do momento que a gente diz assim, a partir de hoje, qualquer horário em minha loja que ela tiver aberta, tem que ter 10 cortes de melancia, tem que ter 10 cortes de abóbora, tem que ter 10 cortes de repolho. Isso vira um padrão. Porque qualquer momento que você tiver aberto, tem cliente entrando para comprar.
Quando a gente não sabe, significa que a gente ainda não tem um padrão. Sugestão para você, viu? Cria esse padrão. Chamo... Perfeito. Mas um dos erros muito que a gente comete, você tem quantas pessoas no Horti? 4. Qual a representação do seu Horti? Você sabe? Não precisa ser a venda, não. Só representa quanto? Oh, ele tá com uma cola aqui do lado. Ó. Quanto? Não, vale dizer 10% do faturamento. Pessoal, existe uma métrica que cada funcionário do Horti, ele representa um número. Às vezes a gente, até para falar com um colega, diz assim, meu Horti lá eu vendo 400 mil e eu tenho 3 pessoas. A gente fala isso de uma forma boa e positiva, mas não é. Você não vai conseguir crescer, você trabalhando com o repositor que representa mais de 120 mil por associado. A métrica de uma pessoa trabalhar na padaria era 17 mil. Eu já vendo com o Leandro Rosado hoje, cada pessoa que trabalha na padaria representa 19 mil. Se eu tenho 10 pessoas na minha padaria, significa que, no mínimo, eu tenho que vender 190 mil. Observe que eu já estou começando a entender dos números. Açougue e tal, pronto. Robson de novo, uma salva de palmas aqui para Robson também, que está com os números na mão. A gente precisa evoluir. E é isso aí, Robson. É isso aí, Italo. Então, a gente precisa estar com os números, mas assim, esses números não precisam estar só aí. Seu repositor não, mas seu encarregado lá tem que saber. Vocês entenderam que o mundo hoje é de estatística, o mundo hoje é de números, o mundo hoje é de dados? E nossa loja, como é que está? Ah, Ney, mas eu não gosto de falar de política, não. Beleza, vamos para futebol. Quem é Bahia aí? Quem é Flamengo? Pronto. Tem outro flamenguista aqui? Quem é Bahia? Pronto. Quem é o goleiro do Bahia? Goleiro do Bahia. É Bahia, não é Bahia? Um Bahia bom, um Bahia bom. Quem é um Bahia aqui? Bahia, um Bahia bom. Se eu perguntar hoje, diga, você, quem é? Quem é o centroavante do Vitória? Um só. É. Kaiser. Pronto. Quem é o melhor jogador do Vitória hoje? Ave Maria. Uma salva de palmas para aqui para o torcedor do Vitória. Você é de que loja? Você é de que loja? Não? Tá bom. Se ele fosse de loja, eu ia perguntar quanto é que a loja dele vende. Quanto é a venda do setor de Horti dele? Quanto é a venda do setor de congelados dele? Porque a gente precisa entender de nossa loja como a gente entende do time que a gente torce. A gente vive o tempo todo dentro da loja e não sabe quanto ela vende. A gente trabalha o tempo todo dentro da loja e não sabe quanto o setor de Horti vende. Mas, às vezes, a culpa não é dele. Lembra daquele dono que não passa os números? Você sabe por que ele tem esses números aí do Vitória? Porque a informação é aberta. Ele tem acesso à informação. E quando você tem um encarregado, um gerente que não tem acesso à informação, ele não é gerente, ele é tomador de conta. E você que é dono de supermercado, que não passa os dados, que não olha por esse lado, você sempre vai ter um tomador de conta. E você vai fazer com que essa pessoa não cresça estando com você. Porque para crescer, a gente precisa saber dos números. Eu estou olhando aqui, futebol hoje é o seguinte, você termina o primeiro tempo, você já vê logo uma parte azul, uma parte mais lá, por onde o time jogou, quanto chute deu, tal. Dados. A gente assiste um futebol e já sabe quantos chutes o meu time fez, quantas bolas pelo lado direito a gente foi, quantas bolas pelo lado esquerdo a gente foi. Um jogador de futebol hoje, ele já é visto o desempenho dele, quantos chutes de direito ele dá, quantos chutes de esquerdo, quanta roubada de bola. O cara contratar hoje um jogador, ele olha toda a estatística do jogador. Mas a gente que está na loja, no supermercado, que começou desde 1953, a gente continua não olhando os números. E que bom que dá certo, né? Significa até que a gente é melhor do que o que poderia ser. Só que a gente corre mais. A gente pode dar os mesmos resultados correndo menos, fazendo com que as coisas aconteçam sem patinar muito. Quando a gente entende que os dados é um parceiro nosso, a gente vai perceber que o tempo vai ser reduzido. Quando a gente faz com que as pessoas façam de uma maneira clara, a gente vai ver que a gente não precisa correr tanto.
falando em números, falando em dados, todos vocês sabem que um supermercado sadio, bem organizado, 50% da venda dela está no perfumaria, ou no perecível, sim ou não? Mas por que a gente faz uma loja e deixa só 30% de espaço físico para perecíveis? Tua loja tem perecíveis? Só tem o quê? Só mercearia, né? E aí, depois você vê isso aí. Pois é, eu vou chegar lá e implementar com meu pai, né? Pronto. Deixa eu só dizer, não precisa dizer os números. Mas tu tem uma média de venda, eu vou chutar aqui, uns 2 milhões. Sim ou não? Pouco menos, é. Pouco menos. Pronto. Eu disse ele para não dizer os números, ele disse. 2 milhões. Se eu tenho 2 milhões, pessoal, que eu vendo só com mercearia, e eu sei que perecíveis representa 50% da venda da minha loja, eu estou perdendo quanto de venda? 1 milhão por baixo. Ou melhor, se eu vendo 2 milhões de mercearia, eu teria que vender mais. Se eu vendo 1,5 milhão de mercearia, significa que 1,5 milhão de perecíveis, eu vou botar 1 milhão que ele vai começar a trabalhar, eu estou deixando de vender ao cliente que já está dentro da loja dele. Mas na hora de comprar, que se faz o projeto, a gente também tem uma equipe de projetistas dentro da Neilayout. Na hora que faz o projeto, quem vai fazer o projeto é o vendedor de prateleira. E esse vendedor de prateleira, quando chegar lá, se ele não vende refrigeração, ele vai colocar o que na loja? Prateleira. E o dono vai ficar feliz, porque gôndola é mais barato. Você ter gôndola até o final e com pouca instalação de refrigeração, de congelado, de açougue, de padaria, você vai ter uma loja de 1.000 metros quadrados aí gastando 800 mil. Aí chega uma outra proposta, chega na Neilayout, joga um projeto para ele, ele diz, vou gastar aqui 1,5 milhão. Às vezes ele diz assim, porra, eu gasto 1,5 milhão ali, é melhor gastar 800 mil aqui. Só que ele não fideliza. Vender mercearia hoje, o cliente que vai atrás de você por mercearia, primeiro é preço. Perecíveis é atendimento. Se ele vai atrás de você por preço, ele lhe deixa pelo mesmo motivo, preço. E se abrir um atacadão, se abrir um novo mix, um Mix Bahia, Mateus, Mix Mateus, se abrir um Mix Mateus, se abrir um açaí, não vai competir com esse pessoal referente a preço. Porque a briga é muito diferente, é muito grande. Onde é que a gente segura os nossos clientes por serviço perecíveis? Problema 2. Os nossos gerentes são merceeiros. A maioria dos gerentes de supermercado, eles são oriundos, eles vieram da mercearia. E aí ele está preocupado em vender cerveja, cereais alto, vai lá no depósito e compra muito para o encarte. E a gente perde o talento, perde a estratégia que é o perecíveis. 50% da loja com 20% dos SKU que tem nela. Resumindo, uma loja que tem 5.000 SKUs, todo mundo sabe o que é SKU, sim ou não? SKU são produtos. Você tem um detergente de limão, um detergente, o mesmo da IP, limão, coco ou maçã, são 3 SKUs diferentes. Então, isso é contado. Então, assim, uma loja que tenha 5.000 SKUs, vou dar um dado aqui que a gente já olhou mais de 600 supermercados. Uma loja que tem 5.000 SKUs, 2.500 vende, em média, menos que 7 unidades no mês. Independente da loja de que eu estou falando, com exceção do amigo ali, pode olhar a sua loja, é mais de 60% do que você tem lá, vende menos que 7 unidades no mês. Aí muita gente diz assim, mas isso eu sei. A pergunta é, o que você faz quando sabe? O que você faz com essa pergunta? Aí a gente enche a nossa perfumaria. Perfumaria é pior ainda. 30% de todos os produtos que você tem na loja estão no corredor de perfumaria. Posso piorar. 7% do que você tem na perfumaria representa 70% do que você vende em toda a perfumaria. E a gente insiste em comprar a perfumaria. Ah, nem você está dizendo o quê? Não, eu estou dizendo que a gente está na estratégia. Essa estratégia tem uma empresa, é a DEC, tem DEC Bahia, DEC Alagoas, DEC tal. Há 30 anos atrás, eu descobri isso, Getúlio, ontem com o Teófanes, viu? A gente foi pesquisar antes da palestra. E que a meta deles era, em 30 anos, estar participando de 30% do mercado brasileiro. O que foi que ele criou? Porque uma coisa é ter meta, outra coisa é como fazer chegar na meta.
Embora ter uma entrega rápida, produtos fracionados e variedade. Hoje, nós somos uma estratégia de uma empresa 30 anos atrás e a gente não sabe. A gente pensa que perfumaria boa é perfumaria cheia. E é ali que está o dinheiro parado de vocês. Nem você está dizendo que não é para ter perfumaria, eu estou dizendo, não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para vocês ficarem cientes que 7% de tudo que você tem na perfumaria representa 70% a 80% da venda dela. E perfumaria, a métrica dela é 4% da venda da loja. Então, assim, se eu tenho shampoo de bambu, shampoo, aquele tintura que eu tenho uma variedade de cores, e aí a gente acha que estou fazendo um bom trabalho, é melhor repensar. Se o problema não for dinheiro, tudo bem. Mas assim, ó, comecem a olhar os setores de vocês, módulo a módulo. QAP, apoio. Com essas informações, antes de a gente sair promovendo, bora questionar a gente mesmo nesse momento assim, ó. Vocês estão abrindo outra loja ou vocês foram convidados para ir para outra loja? A pergunta é, vocês não vão promover ninguém, não. Vocês se promoveriam? Como vocês estão hoje assim? Vocês estão capacitados a ser promovidos? Eu posso ser promovido, eu tenho conhecimento, altura, eu sei tudo de supermercado, eu posso sair dessa minha função e ir para outra. Você se promoveria? O que é que falta para ser promovido? Qual tipo de informação que tem e você não está vendo? Porque todas as informações estão no seu sistema. Todas. Você não vai se promover visitando o concorrente, você não vai se promover olhando na internet, você vai se promover olhando para dentro do que você faz. A gente precisa sair do básico. A gente precisa entender que trabalhar em supermercado não é só abastecer, descarregar caminhão, botar e limpar. É muito mais do que isso. A gente precisa ser um administrativo. A gente precisa entender como a gente está e quais são as nossas falhas. Se você tem um escritório, se você é o gerente, você entra na loja e vai direto para a gerência, todo mundo viu e sabe o que você vai fazer. Você é um gestor previsível. O seu gerente, não pense não, quando você chega na loja, a conversa, o patrão chegou. O patrão chegou. Mas ele já sabe que você chegou, que você vai fazer meia volta, vai para lá para a gerência. Vocês não fazem uma visita, que aquelas que a gente faz no concorrente, você não faz em sua loja. Você não tem um checklist para a sua loja, você não tem uma rotina de visitar sua própria loja. Ah, eu faço. Beleza, então vou dar uma dica número 2 para você que faz. Faça com outra pessoa. Quando você faz uma visita dessa sozinho, você não vai encontrar o teu líder, você não vai encontrar o cara que tem que fazer o que tem que ser feito. Então, sugestão, se você é gerente, faça com o encarregado. Se você é o dono da loja, faça com o gerente. Se você é o encarregado, faça com o repositor da seção. Você vai estar mostrando para ele aquilo que talvez ele não tenha visto. Se eu sou o gerente da loja, posso tirar as férias de qualquer loja de vocês. Primeiro contato, eu quero saber quem são os líderes. Segundo, abertura de loja, eu estou lá. Junto com quem abrir a loja. Como é que vai fazer? A gente vai levar ali uns 10 minutos rodando toda a loja. Nessa loja, ele tem que estar com um caderno na mão. E eu vou dizer, olha ali, ó, com ruptura, a loja está suja, lá. Primeira coisa, estacionamento. Uma loja, ela começa no estacionamento. Você chegou no estacionamento, já viu se o estacionamento está limpo, está sujo, se os carrinhos estão limpos, se a cestinha está suja. Opa, já passei por essa parte. Segundo ponto, cheguei na frente de loja. Estou na frente de loja, eu vou olhar as cestinhas como for que amanheceu. Com lixo, sem lixo, limpo ou não. Terceiro ponto, eu vou ver se tem encarte e se está bem apresentável para o cliente que chega. Quarto ponto, matei logo minha frente de loja. Já olhei todas as pontas de gôndolas. Com o caderno na mão e com o encarregado. Essa ponta aqui não foi abastecida ontem, essa daqui continua na promoção, você olha todas as pontas. Olha o abastecimento, já vai crescendo, depois vai para o depósito. Não esquece de olhar as ilhas de congelado, porque se tiver desgelando, se não tiver congelado, ela precisa ter uma manutenção de imediato. Vai para o depósito, olhou tudo. Cara, quando você fizer isso 3 vezes, na quarta, seu encarregado está fazendo antes que você chegue. Você está ensinando, você está fazendo sem falar, você está fazendo juntos. Vai fazer isso o ano todo? Não. Vai fazer isso a semana toda? Não. 3 dias.
E é aí que você treina a pessoa a fazer o que tem que ser feito. Mas uma das coisas que a gente erra é que a gente não forma. A gente bota o cara lá como líder e diz assim, aprenda do seu jeito. Vai demorar. Então, a gente precisa evoluir e a gente precisa fazer com que as coisas sejam feitas o mais rápido possível. Clareza, eu não estou falando de outra coisa, eu estou falando de clareza, meta e dados. Pressão, achismo, gritaria não funciona. Clareza, meta e dados se prepara. Então, a gente precisa ter clareza no que fala. Quando você chega para uma pessoa e diz, fulano, faz favor, tira aquilo dali e bota lá. Você deu pela metade. Faz favor, tira aquilo dali, porque ali está atrapalhando o fluxo do cliente. Se você colocar ali, ó, vai ficar bem visível e aqui você não atrapalha. Você explicou por que a mudança. Porque o que muito acontece em loja familiar é o cara tira dali e coloca lá. Aí depois vem o sócio ou vem a mulher do cara e diz assim, quem tirou isso daqui que eu botei? Ele, fui eu, e tirou por quê? Não sei. Ele só mandou tirar dali e botar para lá. A gente não dá nem a opção do nosso liderado ter sustentação do que ele está fazendo. Porque a gente mandou pela metade. Aí a mulher, ou só diz, não, vai tirar dali de novo e bota cá. Ele tira de lá de novo e bota cá. Aí o outro cara chega, quem botou cá fui eu. Por quê? Não sei. O cara tirou. Então a gente precisa ser claro. O óbvio precisa ser dito. A gente precisa ter clareza, dizer por quê. Quando se refere a números, a gente precisa ter dados. E não existe nada hoje que não tenha dados. A gente precisa... O que precisa uma pessoa para ser proativa, para ser um bom profissional? Não é para ser um bom profissional, não, pessoal. É para ser bom em qualquer área. Você precisa ter proatividade, agilidade, raciocínio lógico, senso de organização, uma boa comunicação, que é onde mais a gente peca. O comprador, você não vai ver. Quem é comprador aqui? Tem algum comprador aqui? Comprador ali. Você desce para a retaguarda? Você desce para a área de venda? Conversa com o repositor? Conversa com o gerente? Rapaz, aqui eu só encontro gente boa. Uma salva de palmas aqui para esse menino aqui. Olha o lugar que eu não encontro problema. Fale. E digo mais, a gente roda todas as lojas da rede. Qual é a sua rede? Da praça lá em Feira de Santana? Extrema. Pessoal, uma salva de palmas aí, pessoal do Extremo Sul aqui. Pessoal, isso parece lógico, parece básico, mas a maioria não faz. O comprador, às vezes, ele é o gerente é surpreendido com o promotor chegando na loja e dizendo que aquela ponta é dele, que o chefe dele disse que é dele. E o repositor não sabe, aí o repositor chama o gerente, e o gerente diz, poxa, é super aí, não é assim não. É. Aí liga para o comprador diz, pô, rapaz, é verdade, eu negociei ontem e tal. Então, assim, o fornecedor é ágil com a informação, e o comprador e o gerente, a informação não chega. Imagine no repositor. Não existe estratégia boa se ela não tiver execução. Quem executa é a base. A conversa, quem é o gerente? O gerente ele é o intermediário entre a estratégia e a execução. Para mim, quando eu chego na loja, toda loja, para mim, não tem cara de comprador. Para mim, tem cara do gerente. O gerente que está na loja e tem ruptura, a loja suja, para mim, a culpa não é nem do repositor, nem do comprador. Para mim, é a cara do gerente. Todo mundo conhece esse aqui, sim ou não? Sim ou não? E esse aqui? Treinam todos os dias. Cristiano Ronaldo e Messi treinam todo dia. Qual foi o último dia que teve reunião lá em tua loja? Na tua? Qual foi o último dia que teve reunião? Peraí, vou perguntar de novo. Quanto tempo tem que você não tem reunião em sua loja? Tem mais ou menos 1 ano. Perfeito. E como é que as coisas acontecem se eu faço reunião anual? Até que, enfim, encontrei um que falou a verdade. Uma salva de palmas para esse menino aqui que botou, rapaz. Pessoal, a gente precisa ter... Mas sabe por quê? Não existe universidade para dono de supermercado. Não existe escola. Tudo que eu estou falando aqui, pessoal, não é o que eu li no livro, não. Na verdade, eu vivi isso, né? Foram 18 anos. Operador, caixa, repositor, aquela história que vocês viram lá.
Então, isso, você trabalhando em uma grande empresa, você é provocado, você é avaliado o tempo todo. Existe no Walmart, nos grandes, a avaliação de desempenho. Você não é promovido de última hora. Você faz a caminhada até ser promovido. Você já sabe que você poderá ser promovido pelo que você vem desempenhando. E supermercado é um laboratório. Minha esposa trabalhou na indústria, e para você pegar uma máquina, você tem que estar habilitado a pegar nela. Supermercado não, viu, Cláudio? Supermercado a gente diz assim, coloca ali para ver se dá certo. E a gente vai colocando. Se der certo, tudo bem. Se não deu, é 3 meses perdido e coloca outro para ver se dá certo. Beleza? Messi, Cristiano Ronaldo treina todo dia. Até os melhores do mundo treinam todos os dias. Vocês gostam de número? Posso passar os números? Foi o que eu já disse. 50% dos produtos vendem menos que 7 unidades. Isso é uma métrica. Já fizemos mais de 500 análises de dados. Eu posso dizer o seguinte, isso aqui vem através, não é do ABC de venda, não. Tem um relatório chamado XML. 80% dos cupons, de novo, para vocês entenderem, 80% dos cupons de tudo que passa no caixa está com uma cestinha com menos de 12 itens. Eu botei 12 itens ali, mas, na verdade, está com uma cestinha com menos de 10 itens. E sabe quem é que a gente diz assim, senhor, faltou alguma coisa? Senhor, espera aí que eu vou abrir um caixa para você. Senhor, 1 minuto, leva aquele cliente lá. O cliente do carrinho cheio, que só vai em sua loja agora para o mês. Dona Maria, minha mãe que está ali, Dona Ana, ela vai no mercado todo dia. A gente não se importa com ela. Ela pergunta se tem pão, a gente já pegou intimidade, diz, uma hora dessa você quer pão? É esse cliente que sustenta a sua loja. É esse cliente, pessoal, que se ele parar aqui de levar 12 e levar 13 itens, você está aumentando em 80% dos clientes que vão em sua loja. Mas você só tem essa informação se você analisar os números. Se você não analisar, bora ver o que é que dá. Você entende que o tomador de conta, para o gestor, a diferença é grande? Que a gente precisa fazer com que o nosso gerente chegue na loja para olhar isso? Mas eu vou dizer o que é que acontece. Se você chegar na loja e encontrar seu gerente lá, sentadinho na gerente no computador, o que é que você diz a ele? Rapaz, vou trabalhar, né? Eu vou falar o que ele falou aqui. Eu disse a ele, se você chegar na loja e seu gerente estiver na frente do computador, olhando alguma coisa, aí ele diz assim, bora, rapaz, bora trabalhar, né? Porque a gente pensa que gerente bom é gerente que está abastecendo, que está lá embaixo junto com o repositor. Então, ele não tem gerente, ele tem tomador de conta. Uma loja hoje que vende 1,5 milhão, para ir para 2 milhões, para ir 2,5 milhões, o jogo é outro. Chegar até aí com um gerente assim, beleza. Mas daí em diante é outro. Hoje, as empresas, Novo Mix, Super Mix, está trazendo muita gente do Bom Preço. E, às vezes, a gente vê muitos colegas que trabalharam no Bom Preço e tal. Quando eu chego na loja, a primeira coisa que eu digo é, aperte que faz. Só que os caras, às vezes, são limitados, eles se limitam. Em vez de ele progredir, ele trava. Porque o dono da loja trava a limitação dele. E a gente diz, o pessoal do Bom Preço, o pessoal não sei o quê, não é tão bom quanto eu pensava. É porque a forma de trabalhar é diferente. O nível, o que a gente quer dele, é muito menor do que ele pode lhe entregar. Porém, eu não estou preparado a cobrar. Eu não estou preparado a cobrar um gerente que trabalha com os números, trabalha com os dados. Ney, e o que você diz para mudar isso tudo? A gente precisa saber se a gente tem gerente ou tomador de conta. E a gente precisa saber se a gente quer um gerente ou quer um tomador de conta. Quando a gente souber o que a gente quer, a gente vai ter o gerente exatamente para ajudar a gente naquilo que a gente quer. Se eu quero um tomador de conta, fica o recado aí, ó. Precisa passar dados, não precisa passar números. Esse cara vai ser o que vai visitar o concorrente, que vai levar o dinheiro, que vai trocar o cheque, que vai correr, que vai tirar a folga do repositor e está tudo bem. Mas se a gente quiser ter mais tempo, a gente precisa formar as pessoas a entender do nosso negócio. Perfumaria tem mais SKU e o menor giro. O hortifruti bem trabalhado trabalha 15% da venda da loja. Dados sem ação não vendem.
a gente precisa ter ações baseadas em dados. Eu vi uma frase essa semana, achei ela muito boa, diz o seguinte: os dados é a matéria-prima das tomadas das grandes decisões. E hoje eu me pergunto, como a gente toma uma decisão de mudar um setor para outro lugar baseado no achismo? Como eu tomo uma decisão de colocar mais produtos na perfumaria, ou colocar mais produtos na limpeza, ou aumentar o meu setor de cereais, sem olhar os números, sem olhar os dados? Hoje, como eu disse, a gente já faz um projeto com base em números da loja. Primeira coisa que a gente vai fazer da loja é pedir os números dela. Saber os números, a gente costuma dizer o seguinte: entender para atender. Eu preciso entender, mas uma coisa, você vê que é uma distância muito grande, é quando eu converso com o dono da loja. Tudo vende. Quando eu vou mudar um setor lá, você é doido, isso aí vende igual a água. Posso contar uma história aqui, sim ou não? Eu fui mudar uma loja, não vou dizer onde é, porque a pessoa está aqui. É mentira, brincadeira, não está não. Eu estava trabalhando na seção de bebidas. E eu vi lá 5 frentes daquela vodka Sky, aquela azul, bonita, e 3 frentes da Slova. Aí, Elinaldo, nosso encarregado, estava ali e disse assim: mudou. A gente mudou no automático. Já botou 2 de Sky e 7 de Slova. O encarregado chegou e falou assim: quem mudou aqui? Não foi nem. Mudou aqui por quê? Eu digo: não, você tinha 6 frentes de Sky. Ele: meu filho, isso aqui não é favela, não. Isso aqui vende. Cara, eu fiquei com vergonha, né? Eu morava em Piripiri, estava fazendo uma loja em um bairro A. Eu digo: porra, meu mundo é outro. Eu digo: então, desculpa, vou fazer o seguinte. Tirei uma vodka, dá uma olhadinha ali quanto vendeu essa semana. Aí peguei, dá uma olhadinha ali. Aí a menina foi e olhou. Tinha vendido uma vodka Sky na semana. Aí eu falei: faz o seguinte, dá uma olhadinha quanto vendeu essa vodka Sky no mês. O cara foi olhar, vendeu 4. Eu digo: agora olha essa Slova aqui. Vendeu 70. Eu digo assim: patrão, vem cá, quero falar com você. Cheio de razão, né? Você, quando tem os números e tem a informação, você, agora eu pego ele. Vem cá. Você disse que essa vodka aqui o quê? Vende igual a água. Eu digo: você está sendo roubado. Você olha o sistema? Não. Eu digo: baseado em quê? Você está dizendo que vende para caramba? Então, vocês entendem que quando eu converso com o dono da loja, não é informação que eu quero ter para eu fazer um layout? Não é informação que eu quero ter? Ele tem a ideia, o achismo por estar ali, mas o que comprova mesmo o que é e o que não é, seu relatório, é os seus números. Beleza? Como fazer a sua equipe usar os dados? Análise do setor por setor. Não olhe só o setor da loja final, não. O que é uma venda da loja? Qual é o resultado de uma loja? Eu tenho uma meta, beleza. A meta ela tem que ter setorial. Se eu tenho uma loja que ela vendeu 1.500.000, vendeu 1.600.000, é parabéns para todo mundo, sim ou não? Sim. Não. Porque, às vezes, o que fez bater aquela meta foi o açougue. E o horti, que era para vender 110.000, vendeu 90. O açougue era para vender 110.000, vendeu 130. Quando você dá parabéns para todo mundo, você está dizendo para o cara do horti que ele está de parabéns. E ele deveu 10.000, ficou devendo 10.000. Você entende que a loja tem que olhar setor por setor? A loja ela tem que ser fracionada, a gente tem que dar a responsabilidade de cada setor para cada responsável. Então, a gente precisa definir a meta individual para o setor. Ok. Seus líderes sabem liderar com os dados? Não. Porque a gente não dá, eles não olham, eles não têm acesso. Quando a gente vê o cara no computador, a gente, vou trabalhar. Mas isso não é só com você não, viu, Lucas? Isso, na verdade, a maioria das vezes, eu vou pior ainda. Eu vou dizer que o líder ele fica com vergonha, o gerente, quando ele senta na gerência, que o dono da loja chega. Ele nem espera você dizer: vamos embora trabalhar. Ele já levanta com vergonha de a gente dizer isso. Mais uma vez eu pergunto: nós estamos preparando os líderes ou tomadores de conta? Pessoal, a informação, a gente já está falando de IA. A gente está falando de IA. Quem não souber IA vai ficar para trás. A gente não consegue passar os dados. Os nossos líderes, os nossos gerentes não sabem os números da loja. E a gente está normalizando isso. Na boa, se você hoje é gerente, cobre isso ao seu gestor. Deixa ele dizer não. Que se ele disser não, a culpa já não é sua. Mas comece a provocar. Patrão, eu preciso conhecer os números, eu preciso conhecer os setores. Eu preciso ter uma conversa diferenciada.
A gente está aqui falando o básico, enquanto o mundo está trabalhando com metas diárias para o time do FLV. Qual é o mercado aqui? Eu não sei nem falar esse. Ítalo, QAP? Oi, Ney. Como é que pronuncia aqui essa empresa? Rapaz, eu vou tentar. Crotcher, Estados Unidos. Uma salva de palmas aí. É o meu filho mais novo, viu? Então, imagine o que é que o mundo está fazendo. E a gente batendo na tecla que se o nosso gerente está na frente do computador, ele não está trabalhando. Mas vamos embora ali por... Esse nome eu sei, viu? Eu sei falar espanhol. Aqui é o Mercadona. Então, o que é que ela faz? KPI por colaborador, visível na área de trabalho. Lembra que eu disse que cada colaborador tem um número? Se eu tenho um hortifruti que eu vendo 400 mil, eu só tenho 3 pessoas, significa que cada pessoa do hortifruti está representando 125 mil, 130. E a meta dele é 44 mil. O cara está trabalhando como se tivesse... Ok. É porque eu estou falando 40. Você fez assim, eu disse, falei errado. Não, ele disse só tem 4 minutos. Então, assim, 44 mil. Então, quando eu falo aqui do Carrefour, tem um programa de metas e gamificação para reposição. Ítalo, quer gamificação? Joguinhos, né? Quando você está lá, quando você ganha, você recebe uma bonificação. Uma salva de palmas aí para esse menino aí. Então, as empresas elas estão interagindo com o nosso funcionário. Agora, a pergunta é, o que nós estamos fazendo com nossos? O que a gente está fazendo com a gente mesmo? O que é que a gente está fazendo para evoluir? Ítalo, diga um produto bom em sua loja aí que não vende. Vamos fazer um produto dele vender agora. Diga um produto bom, qualquer um. Que não vende. Se não vende, primeiro não é bom. Então, diga um produto que não vende. Qual é o uísque? Pronto. Você já olhou quanto ele vende no mês? Se foi no mês de festa, vende 5, 6. Qual é o seu estoque desse produto hoje lá? Hoje, você tem o que dele? Qual é a quantidade? Deve ter 12 unidades. Pronto. Você poderia ter 4? Ou 6? Se você vende um só, final de ano, mas você está dentro de uma classificação boa. Mas quando eu falo assim de um produto bom que não vende, a gente tem que ter estratégia para vender. Porque uma coisa é o cliente ir comprar em sua loja, outra coisa é você vender o que você quer vender. Eu costumo dizer que quando o cliente entra em sua loja e ele compra, você não está vendendo. O cliente está comprando. É diferente. Quando o cliente vai em sua loja e ele vai exatamente buscar um produto e ele leva, a gente não vendeu, ele comprou. Então, a gente precisa ter ações para que o nosso cliente compre. Vou dar uma ação rápida. Se eu tenho um leite líquido na promoção, pense em um preço de leite líquido bom. Qual é um preço de leite líquido bom lá? Leite líquido bom, barato, diga o preço. 2,99? Vamos botar ele de 2,79. Eu estou 2,79, eu botei ele. O que é que vai me fazer ele na loja dele? O leite líquido. Mas se eu pego uma ponta de gôndola e boto o leite líquido, o que é que eu vou levar? O leite líquido. Mas se eu pego nessa mesma ponta de leite líquido que eu estava em casa, recebi uma notificação que o leite líquido está 2,79, em cima eu boto um achocolatado, em cima eu boto um cereal, em cima eu boto um biscoito, significa que eu vou vender o outro por carona. Então, o que a gente precisa saber é entender o que a gente está vendendo e fazer com que a gente venda mais e o cliente não encontre só o que ele foi comprar. Eu queria fazer só uma dinâmica rápida com vocês aqui. Eu queria passar por informação muito importante. Meu filho mais novo, uma salva de palmas para ele de novo aí. Valeu, pessoal. Eu queria passar uma informação muito importante, pessoal. Chega a ser até um pouco difícil falar. Hoje é que dia mesmo? Hoje, 8 de agosto, né? No domingo a gente tem uma data aí muito, muito importante, né? Dia dos Pais, é isso mesmo. E a gente queria fazer uma homenagem aqui, não só para o nosso pai, né? Estou aqui junto com o Junei, meu irmão mais velho, mas para todos os pais, donos de supermercados, pessoas que trabalham no varejo e que sabem a correria que é o varejo e tudo mais. A gente pode dizer que o varejo botou pão na mesa na nossa casa, né? Nos próximos slides aí, pai, dá 2 passadas aí, mais uma. A gente tem fotos aqui de toda a nossa jornada, que é eu pequenininho, ó, como vocês podem ver, meu irmão e meu pai com a farda do Bom Preço, se preparando para sair de casa. O pai trabalhou 18 anos no Bom Preço
E todos vocês aqui têm essa história no varejo, né? Isso é muito gratificante. A gente tem uma gratidão enorme por vocês, por meu pai, de sair todos os dias, de hoje estar aqui podendo palestrar para vários supermercadistas como vocês, que têm uma história de sucesso muito grande. Só de vocês estarem aqui, né, buscando informação realmente para a família de vocês, para poder melhorar o supermercado de vocês. Então, realmente, levem para o coração isso, né? Os dados, a gestão é importantíssimo para o supermercado de vocês, para que vocês possam lutar pela família de vocês, né? Eu vi uma história do dono do Redmix, que é o João, na base, que ele disse que o filho dele estava lá no colégio, tem aquela dinâmica, o que você quer ser quando crescer? E o filho dele escreveu, eu quero ser dono de supermercado. E assim os outros coleguinhas, engenheiro e tudo mais, que vocês levem esse aprendizado. E é isso aí, pessoal. Um abraço, pai. Feliz Dia dos Pais, muito obrigado por tudo. E para todos os pais aqui também, que estão aqui presentes. Um abraço. Me surpreendeu. Muito obrigado, pessoal. Agora eu entendo quando eu digo assim, ó, sem palavras. Obrigado, agradecer, né? Foi surpresa, sim, mas isso que ele falou é verdade. A nossa história é longa. Obrigado.